Vamos começar a discutir. Praticamente, essas duas sessões são um desdobramento do que foi discutido nas sessões anteriores. Uma grande quantidade de dados, né? Nas sessões anteriores, o Marx enfatiza a formação desse exército industrial de reserva, e na sessão 4 ele dá a estrutura, né? Ele procura mostrar como está estruturado esse exército industrial de reserva, embora ele não faça um mapa muito rigoroso, né? Ele fala, olha, isso pode mudar de acordo com as circunstâncias. Esse De qualquer forma, capítulo... fala, Eduardo. Não, eu ia falar que eu achei bem mais rápido de ler esse capítulo justamente por ele ser mais narrativo, né? Por ele mostrar casos. Eu achei bem interessante como ele seccionou os grupos para fazer umas análises mais, digamos que específicas, né? Sobre cada grupo, em cada região. Achei bastante interessante. É uma espécie de descrição-denúncia, né? Ontem a gente estava discutindo o livro da Rosa Luxemburgo, em capítulos em que ela descreve o colonialismo. Embora ela esteja trabalhando com a análise de determinadas relações econômicas, praticamente os capítulos são uma denúncia, porque são um cenário, descortinam um cenário de violência, de brutalidade, né? E é o que o Marx faz nesses capítulos. Vê que ele toma o cuidado de, particularmente, utilizar relatórios oficiais e discursos feitos pelos próprios burgueses ou seus representantes, para não parecer mera agitação, né? Mas a descrição das condições de vida são terríveis, né? Quer dizer, as descrições são terríveis. Já tinha ficado um cenário próximo desse quando ele descreveu a situação dos trabalhadores nas fábricas, mas aí nessa sessão ele fala a análise da situação feita anteriormente dos trabalhadores nas fábricas não pode prescindir da análise da situação dos trabalhadores fora das fábricas. E praticamente ele está descrevendo a condição de vida, a maneira como estava se reproduzindo a classe trabalhadora naquele momento. Embora ele tenda a formular isso como uma lei geral. Vamos discutir essa tese dele. De qualquer modo, se essa hipótese é plausível, e eu acho que é, a hipótese dessa necessidade de um exército industrial de reserva em toda a economia capitalista, os programas políticos que pregam pleno emprego, sem propor uma supressão da relação de produção capitalista, são meramente demagógicos. Por exemplo, quando começou aquela crise em Cuba, no início dos anos 90, em função não só do bloqueio americano que continuava, mas também da queda dos países socialistas e tal, eles diziam que, em meio às transformações inevitáveis que iriam ocorrer na nova conjuntura, eles queriam manter as chamadas conquistas da Revolução, que eram o direito à educação, o direito à saúde e o direito ao trabalho. Então, naquela economia não capitalista, todo mundo tinha uma posição no processo da produção social. Uma economia capitalista, que é anárquica, cíclica,
que tem momentos de absorção de trabalhadores e momentos de repulsão de trabalhadores, que permanentemente está automatizando o processo produtivo e, do ponto de vista relativo, necessita cada vez menos trabalhadores para gerir uma certa massa de meios de produção. Numa economia capitalista, esse exército de reserva é inevitável, né? Ele é estrutural, ele faz parte da relação de produção capitalista, ao ponto do Marx chamar essa condição de lei geral absoluta. É interessante a parte dessa disciplina do trabalho, né? Que o desempregado serve para intimidar o que está empregado, né? Porque daí quem não tem emprego vai aceitar qualquer salário para poder trabalhar, né? Para não ficar nessa massa que não tem trabalho nenhum. Basicamente, né? Então, a massa desempregada, ela contribui para manter sob pressão os salários, para impedir que os salários aumentem, porque ocorre um contexto de concorrência. Se a pessoa não aceita o salário, a fila lá fora de gente querendo a posição dela está enorme. Agora, é claro que o Marx chega a descrever situações diferenciadas, né? De momentos em que o capital necessita mobilizar muita força de trabalho numa determinada área. Vamos supor, no Brasil, a construção de uma hidrelétrica, né? Que o capital tem que mobilizar uma grande quantidade de trabalhadores para uma região da Amazônia. O Marx chega a falar de uma fração nômade da classe trabalhadora, que é movimentada de um lado para o outro, né? De qualquer modo, a descrição que ele faz está muito ancorada naquele contexto. Teríamos que fazer uma análise para ver se 150 anos depois, um pouco mais que isso, houve mudanças dignas de nota no contexto. Em alguns países, podemos dizer que sim. Por exemplo, os países aí do norte da Europa, Dinamarca, Suécia e tal, são capitalistas. Enquanto tais, têm o exército industrial de reserva, não poderiam deixar de ter. Mas se desenvolveu politicamente, através da luta política, um projeto de relação capital-trabalho, entre aspas, pacto social, que assegura às pessoas um padrão mínimo de vida, ao ponto desses países hoje falarem que querem assegurar um salário para todo mundo. Então, houve e está havendo mudanças na maneira como se reproduz esse exército de reserva. Por outro lado, aquelas reformas neoliberais dos anos 90 contribuíram para reduzir ou implodir outros pactos social-democráticos da Europa, levando a uma maior desproteção do trabalhador, né? Você vê que, em grande medida, vamos pôr entre aspas, conquistas no plano da saúde, da habitação, da educação, são resultados de um processo de lutas de classes, ou seja, de lutas políticas. E mudanças conjunturais podem fazer com que essas conquistas sejam postas em questão, eventualmente suprimidas, reduzidas, etc., né? A gente vê a reforma trabalhista recente no Brasil. Então, houve todo um processo de conquistas que, numa conjuntura em que
a esquerda estava politicamente derrotada, os sindicatos com dificuldade de mobilização, etc., se faz uma reforma que, sob a alegação de atualizar a legislação trabalhista, vulnerabiliza o trabalhador, abre espaço para o trabalhador de aplicativo, e etc. Professor, e agora o STF está votando pela pejotização, né? Que até então era um tópico que estava meio, assim, meio no ar, e agora eles decidiram que eles realmente vão fazer uma votação. E por mais que o STF defenda a Constituição, eles não são lá muito defensores de trabalhadores, né? Pelo contrário, né? Claramente o STF não está do lado da classe trabalhadora. É bem complicado. Eu trabalho num escritório trabalhista e uma vez numa reunião um dos advogados trouxe um gráfico que ele achou sobre as decisões de cada ministro do STF, e eu acho que só o Edson Fachin que votava mais para o lado dos trabalhadores, os outros era 20, 10, 15%. Então, é bastante complicado, né? Porque, por mais que o STF tenha um papel fundamental para a Constituição, para os trabalhadores Claro, vamos lembrar que a Constituição é um pacto político elaborado no interior de uma correlação sociopolítica de classes de uma sociedade capitalista, em que o empresário capitalista, o empresariado capitalista é hegemônico, ou tem posição dominante. Você vê que, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, o presidente saiu lá do palácio acompanhado de um monte de empresários e foi lá conversar com o pessoal do Supremo, como se estivesse em casa. Possivelmente isso não ocorresse com trabalhadores, né? A segurança seria acionada. era também o que a gente estava falando numa aula de direito constitucional esses dias, que aquelas críticas que existiam a Brasília, quando ela foi construída, que tinham muitas críticas de que isso afastaria o poder do povo, né? Que, enfim, seria levada todos os maiores órgãos do país para um interior completamente distante em 1950 e não deixa de ser distante hoje em dia. E o quanto isso dificulta as lutas, principalmente as lutas sociais, porque, por exemplo, em países como Buenos Aires, em cidades como Buenos Aires e Montevidéu, em que mais de metade da população do país mora naquela metrópole, as lutas elas têm muito mais, digamos que, força de pessoas. É muito mais fácil comunicar, a luta é muito mais fácil não combater a polícia, mas dificulta, digamos assim, o trabalho da polícia. Claro, sem dúvida. E é uma situação muito diferente de outros países latino-americanos, porque Brasília é realmente no meio do nada. Então, as lutas sociais brasileiras, daquelas lutas, digamos, de invadir palácios, colocar fogo, botar realmente um alarde, fazer barricada, é muito mais complicado no Brasil do que em outros países. Claro. Tem que ter o apoio do exército, né? Como aconteceu com os bolsonaristas. Tem que ter a polícia fazendo vista grossa. Agora, e num projeto político de direita, né? Eu acho que é isso, né? Quer dizer, Brasília tirou a capital do Rio de Janeiro, onde os órgãos de poder eram muito mais expostos à manifestação de massas, aos movimentos de massa. É claro que o isolamento de Brasília já foi muito atenuado pelas mudanças no sistema viário, nos transportes. O próprio Distrito Federal acabou se cercando de uma série de cidades satélites, né? Tendo a sua população consideravelmente aumentada, mas a própria estrutura da cidade dificulta manifestações. Você vê aquela área ali dos ministérios, é uma área enorme. Tudo está meio isolado, tudo é longe. Então, a região
em que costumam ocorrer manifestações mais densas em Brasília é aquela região da rodoviária, tem uma urbanização mais adensada, né? Mas basicamente é isso. A gente vê esse exercício por parte do Estado no sentido de desenhar geopolítica e urbanisticamente o poder também. Por exemplo, a gente vê aí os textos do século XIX, inclusive do Marx e do Engels, apontando a construção daquelas grandes avenidas em Paris, exatamente para dificultar as manifestações e facilitar a movimentação da polícia, né? Quer dizer, facilitar a especulação imobiliária, expulsar o trabalhador para mais longe e facilitar a movimentação da polícia, né? Então, o desenho da cidade acaba incorporando, em certa medida, essa componente. Ou seja, o desenho urbano e o desenho do território não são alheios às necessidades das lutas de classe. Pelo contrário, acabam expressando, em certa medida, esse jogo político nacional, né? Eu acho que aquele trecho que ele fala, que não é ele que fala, ele tira de algum relatório que eles estão visitando produtores rurais, se não me engano, depois da crise do algodão, que eles chegam nos quartos, né? Ou era dos mineiros, não lembro agora qual grupo era, mas me chocou bastante que era um grupo de pessoas que recebiam razoavelmente bem para a época, né? Que tinham cadernetas de anotação e por causa da crise se desfizeram de tudo e não tinham nada, tanto é que ele fala de uma criança que pede para ele vir ajudar porque pode ser a última chance, sabe? Nossa, aquilo me chocou muito porque, querendo ou não, ainda é uma realidade bastante presente, né? Essa escassez, que é uma escassez, é uma miséria tão, tão profunda, né? Você vê que ele aponta aí a permanente propensão ao pauperismo, né? Aquela Isso. descrição de muita riqueza de um lado da sociedade e pobreza crescente do outro lado. Quer dizer, é um retrato do Brasil de hoje, né? Se a gente for entrar aí nos bairros de maior adversidade socioeconômica, nós vamos ver isso. Vamos ver barracos de madeira, crianças subnutridas, com doentes, esgoto a céu aberto, falta de água tratada. Fora essa questão mais estrutural do espaço, a pessoas em alguma vulnerabilidade social é só sair assim no centro. Tu vê criança, tu vê adulto, tu vê uma boa parcela de pessoas dormindo na rua. Aqui mesmo no centro de Santa Maria, nessa volta aqui da antiga reitoria do Marista, tu vê o pessoal usando essas persianas de loja, essas pontas de loja como quase casa, assim. Porque não tem o que fazer. E daí eles ficam ali entre os mercados pedindo alguma coisa. Certo. Ontem mesmo eu vi, acho, crianças ajudando os pais a fazer a separação do lixo, assim. Eu estava vendo, acho que no Diário de Santa Maria, 1 ou 2 dias, ou 3 dias, uma noticiazinha dizendo que aumentou em 57%, acho que no último ano, ou nos últimos 2 anos, a população em situação de rua em Santa Maria. Então, houve um aumento muito grande. E, simultaneamente com o aumento da população em situação de rua, aumenta também a chamada arquitetura do ódio. Quer dizer, são os prédios que fazem grades. Você vê aquele shopping ali perto da Igreja Dores, tem 2 entradas laterais. Eles encheram de pedras enormes as entradas laterais para evitar que pessoas usassem aquilo como um abrigo à noite, né? A própria Igreja Dores pôs uma grade
antes da porta para evitar que as pessoas dormissem ali dentro, né? E também nesses últimos anos nunca teve tantos prédios novos sendo construídos, né? Então, aquela realidade que era muito falada em São Paulo sobre especularização imobiliária, aqui em Santa Maria está sendo também, porque aqui em Camobi é muito caro. Enfim, aqui é muito caro, no centro é muito caro, considerando o porte da cidade, né? E o número de moradores de rua só cresce, então é bastante paradoxal, bastante marxista essa relação, assim. Eu vejo pela televisão a maior parte das propagandas de edifícios residenciais é de edifícios de luxo. Então, tem piscina lá no alto, tem academia de ginástica, é um edifício inteligente. Às vezes até é para um método de exclusão, né? Porque tu percebe que esse espaço vai ter proporcionar academia, às vezes Claro. mercado, todo o espaço de lazer possível para que tipo, tu não tenha contato Você com fica outras pessoas. segregado. Não, eu vejo aqui a minha volta. No meu prédio mesmo tem uma cerca de arame farpado dos dois lados. Então, sem contar câmeras, sem contar essas maquinetas da paranoia da classe média, né? Professor, não sei se o senhor viu, mas tem uma menina que faz direito ali na UFSM que ela é ativista no sentido do Panelão do Bem, acho que é o nome do projeto que faz entregas marmitas, e aí começaram a atacar ela, né, a classe média santamariense, e eu não sei o que deu, que eu acho que o Rodrigo Décimo ou a vice dele, eu sei que alguém envolvido na gestão começou a curtir esses comentários contra ela. E aí deu um maior, assim, bafafá, e no fim a prefeitura falou que ia fechar esse centro de distribuição. Aí eles protestaram contra e a prefeitura falou, tá, tudo bem, mas a gente vai ajudar vocês com uma lata de tinta se vocês forem pintar o negócio, tipo, eles deram uma ajuda muito, muito ínfima para um negócio que eles queriam fechar com o único argumento era que os vizinhos reclamavam que tinha muita gente pobre e suja e mal educada embaixo, sendo que, na verdade, são pessoas com fome, né? Que é abjeto, né? O que mostra o caráter dessas pessoas, né? Mostra o perfil político e cultural dessas pessoas, né? E pode saber que todas elas são de templo, são de igreja, são de procissão, são de leitura da Bíblia, etc. Então, comemorando. A maioria. Então, já não deve. Esse pessoal é o que comemora que tem um Papa novo e etc. Claro, sabe? exatamente. Seja. Claro, claro. E fica lá rezando o terço e etc, né? Entregando dízimo, arrodo para a igreja. Exatamente. Agora, vamos lembrar que o PSDB, que agora está se fundindo, né, com outro partido, se tornou um braço envergonhado do bolsonarismo, né? Mas um braço do bolsonarismo, da ultradireita. É a ultradireita disfarçada de centro-direita. Nossa, professor, na campanha de prefeito, aqui em Camobi passava carro de som, sabe? Do Rodrigo Décimo, falando mal do Valdeci, falando de corrupção, tipo, realmente linchando o prefeito, e isso me chocou bastante, porque eu fiquei pensando, né, que lá no lado da Teneves, muitas pessoas votam na família do Valdeci por eles serem de lá e continuarem morando lá, e eles terem essa identidade com a comunidade. Então, por óbvio que o Rodrigo Décimo não vai investir na campanha dele lá, ele vai investir onde ele acha que ele pode virar voto, que no caso aqui em Camobi é um cenário propício, né? E aí passava os carros e era umas propagandas que não falavam nada do Rodrigo Décimo, de nada, de nenhuma proposta. Era exclusivamente vexatória. E passava assim, e passava não uma nem duas, passava umas 5 vezes em 2 horas que dava para escutar. E isso me chocou bastante, porque eu achava ainda,
pobre inocente, né? Eu achava ainda que o PSDB era, tipo, um centrão, assim, mais, né? E tal, e que eles jamais se rebaixariam a esse nível. E eles se rebaixaram, aparentemente era só eu que não sabia, né? Eu que nunca tinha ligado a Conver. Não, você viu que o atual governador, para se reeleger, ele se apoiou no Bolsonaro, né? Ou para se eleger, acho que foi na primeira eleição. É por isso que eu falo no bolsonarismo envergonhado, né? Mas, por exemplo, o atual prefeito de Santa Maria, ele tem um perfil típico do político que a ditadura, do político civil que a ditadura exaltava. É o tecnocrata, é o engenheiro que administra tecnicamente. É o Maluf era isso. O Maluf era o garoto propaganda do Médici, porque ele era um jovem engenheiro dinâmico, filho de uma família de empresários, de empresas importantes em São Paulo. E ele acabou sendo o símbolo de toda aquela época, no campo político, né? O símbolo da orientação tecnocrática do governo. Agora, claro que a chamada orientação tecnocrática era puramente ideológica, né? Era um revestimento. Os processos de corrupção continuavam por todo lado. Boa parte dos ministros, inclusive militares, integrava conselhos diretores de empresa, numa promiscuidade do poder com a esfera privada, né? Você vê, o Golbery, que foi talvez o maior ideólogo, o mais sofisticado ideólogo do período da ditadura, pertencia ao conselho da Alquímica, que era uma multinacional. O Roberto Simonsen pertencia ao conselho da Ford. Então, havia uma ideologia tecnocrática escondendo a promiscuidade entre o poder público e os interesses privados, né? E como nós estamos vivendo um retrocesso à direita, tudo isso começa a se manifestar com mais força de novo, né? Eu acho que as pessoas também perdem a vergonha, né? Que tu falou desses políticos bolsonaristas envergonhados, mas eu vejo que muitos deles, digamos que saíram do armário nesse sentido, nessa última campanha política, e a que vem, ano que vem, provavelmente vai... Porque se o povo acolhe e bate palma, né, eles vêm tipo, pois é, nem fui criticado por ter falado uma besteira desse tamanho, super preconceituosa, então tá tudo bem. As pessoas ainda vão votar em mim porque eu falei isso. Então, eu acho que as pessoas ultimamente têm perdido... ou talvez, não é que elas tenham perdido o senso, mas talvez elas realmente perderam a vergonha, né, de demonstrar seus preconceitos em céu aberto, como se nada iria acontecer, porque realmente nada acontece. Né? Adotar esse pragmatismo, né? Agora, é um pragmatismo que alimenta um projeto político autoritário, né? Com consequências que não sabemos o que poderá ter no futuro logo à frente. Nós tivemos uma eleição municipal em que a direita avançou bastante, e agora nós vamos ter o ano que vem. Sim. Eleições presidenciais para deputado, governador e tal. Ano que vem vai ser um negócio complicado, porque se começa a se apresentar a candidatura ainda esse ano, né? E aí, não sei se você já chegou a ver as figuras que estão jogando seus nomes. Tipo... O conclave já começou. Felipe Neto, tem aquele cantor sertanejo que eu esqueci o nome agora. Infinitas possibilidades, né? E nenhum tem o que é necessário para ser realmente uma figura, sei lá, decente. E aí vem os caras avacalhar, assim. Davi, eu tenho uma notícia muito chocante para te falar. Sabia que a do Felipe Neto era mentira? Porque ele queria ver se os portais de notícia assistiriam o vídeo e eles não assistiram. E eles só colocaram, tipo, Felipe Neto vai lançar a candidatura. Então, e era bait. Menos um. Mas os processos eleitorais, eles podem ser surpreendentes. Porque, eventualmente,
políticos que não têm grande expressão ou têm só uma expressão regional ou local, acabam se tornando alternativas nacionais. É o caso do Collor. Ninguém conhecia o Collor. O Collor era um governador lá de Alagoas que não tinha projeção nacional. Mas no processo eleitoral ele ganhou essa projeção nacional. Ou seja, o resultado nunca está antecipado, né? Há circunstâncias conjunturais que podem se contrapor, por exemplo, a uma tendência estrutural. Então, vamos aguardar os desdobramentos aí, né, do processo. Não sei, pessoal. Talvez a gente já possa passar para o próximo capítulo, que é praticamente o último. É um capítulo muito importante. É praticamente o último, porque além desse tem um outro chamado Teoria Moderna da Acumulação, Teoria Moderna da Colonização, que o Marx pôs como último capítulo. Mas a Teoria Moderna da Colonização foi tirado do capítulo da acumulação primitiva do capital e posto como último capítulo para impedir os censores, um momento, para impedir os censores de lerem a parte em que o Marx fala da tendência da acumulação do capital, a transformação em socialismo e tal. Então, quando o Marx aponta para o socialismo ali no final do capítulo, mas para não deixar o censor ler, ele tirou essa parte da teoria da colonização e pôs como sendo o final. Aí, claro, o censor não vai ler tudo, o capital é enorme, né? E foi aprovado, tocaram para frente, né? O que significa que, basicamente, os dois últimos capítulos são o último capítulo. Agora, a teoria, capítulo sobre a acumulação primitiva, eu acho um capítulo muito importante, porque é um capítulo em que o Marx explora a gênese da sociedade capitalista, a gênese do Estado moderno, da formação do sistema tributário, do sistema de crédito, a própria formação do empresariado capitalista e etc. Né? Então, eu acho que eu dividi esse capítulo em partes, porque ele é muito longo também, para a gente poder ter tempo, né, de poder administrar. Mas aí, com mais dois ou três encontros, a gente já começa a discutir um calendário para o livro 2. O senhor botou em 2 encontros, professor. Até dia 22. 2 encontros, né? Até dia 22. Porque, claro, tem muita coisa descritiva também. É como esse capítulo que nós lemos, tem uma parte longa, mas é descritiva, né? São dados de descrição das casas, da situação nutricional, do sistema de esgoto. Nossa, professor, eu lembrei agora, enquanto tu falava desse capítulo, que eu achei, assim, bastante intrigante, porque o meu livro favorito é Capitães da Areia. E tem uma parte que o Pedro Bala, ele vai o lazareto pega ele, né, que era tipo uma prisão, digamos assim, para menores delinquentes, e lá é tudo muito sujo, eles tratam ele muito mal, e o que teoricamente era para ser corretivo, na verdade, piora a situação. Eu acho que era nesse livro também que essa questão do lazareto era meio que uma casa para cuidar de pessoas com cólera, tifo, essas outras doenças contagiosas que tinha na época, que eu não sei se eu tô falando certo, mas essas doenças assim. E aí no Capital ele fala que também tinha uma... que era... Meu Deus, era alguma doença também, assim, passável, transmissível. Claro, ele fala de tifo, ele fala... Essas doenças, e ele também fala que lá, dentro dessas próprias casas, era onde surgiu o problema sanitário,
e que não adiantava tratar porque esse problema era estrutural, né? E no Capitães de Areia ele fala que uma pessoa pergunta para ele: ah, tu pegou tifo? Aí ele: não, eu peguei o lazareto, que seria essa questão dessa estrutura sanitária, essa estrutura maior que gera um problema sanitário que não tem solução se não resolver um pouquinho da estrutura maior, né? É uma questão importante essa que você levanta, porque aponta, além desse dado, né, do controle das doenças, né, porque Marx falou, o burguês pega a doença também, então eles têm que cuidar, que a doença é transmissível rapidamente, né? Mas eu acho que uma parte importante desse capítulo são as workhouses, que são espaços de trabalho tanto para crianças quanto para adultos desempregados, em que é praticamente uma espécie de trabalho para o desempregado. E, simultaneamente, e entrelaçando-se com essas workhouses, o papel da igreja anglicana na complementação do salário, né? Então, o salário chega a um ponto em que ele não cobre as necessidades mínimas do trabalhador. Então, ele vai se inscrever na lista dos ultrapobres, né? A igreja dá uma complementação, dá uma sopa, dá uma... Enfim, impede o trabalhador de morrer. Ou seja, vamos lembrar que a igreja anglicana na Inglaterra era parte do Estado, continua a ser parte do Estado. O rei é o chefe da igreja anglicana. O rei Charles é o Leão XIV da igreja anglicana. Ele é o Papa, né? Porque a igreja anglicana é uma igreja nacional, né? E essa igreja estatal, ela, como mostra o Marx, teve um papel, e pode continuar a ter, muito importante no gerenciamento da classe trabalhadora. Você vê que em capítulos anteriores, o Marx fala que o trabalhador só podia sair da paróquia com a autorização do pároco, ele não podia se movimentar livremente, e essa movimentação ela se dava de acordo com as necessidades de força de trabalho em tal ou qual lugar. Então, a igreja ajudava a gerenciar a movimentação da força de trabalho. Nesse capítulo, ele fala da igreja ajudando a gerenciar o pauperismo. Ela complementa aquele salário que é insuficiente para assegurar a subsistência do trabalhador e da sua família. E aí o Marx até fala, olha, a igreja faz isso com uma parte da mais-valia, mas a burguesia transfere crescentemente isso para uma classe média baixa, que destina uma parte da sua renda ao gerenciamento do pauperismo, porque ele fala, não dá para deixar morrer. Nem os empresários conseguem admitir isso. Então, mantém a pessoa abaixo da linha de miséria, subsistindo precariamente. Eu acho muito interessante, dá para a gente destacar no Capital esse papel da igreja anglicana, esse papel das paróquias no gerenciamento da força de trabalho. Se a gente vê no Brasil também, as igrejas contribuindo para gerenciar a força de trabalho, para gerenciar a reprodução da força de trabalho. Você estava falando aí dos sopões, né, Eduarda? Isso faz parte disso, é gente que não consegue comer, então a instituição apresenta a sopa. Muitas vezes é uma instituição religiosa, muitas vezes é a própria igreja que faz isso diretamente. As igrejas, né, os templos evangélicos também têm esse tipo de atividade de oferecer almoço, jantar para quem não consegue comprar comida. Então, é toda uma estrutura de igrejas, de organizações não governamentais que contribuem para manter o operário na miséria. Contribui para manter o operário
com um salário abaixo do valor da força de trabalho. E, portanto, potencializar a mais-valia. Esse é um aspecto que eu acho importante, porque esse pauperismo, ele faz parte da lógica do capital. Marx fala que é uma lei absoluta. Eu até deixei na página aqui, vale a pena a gente dar uma lidinha, em que ele... Eu estou com a coleção Os Economistas aqui, página 274, em que o Marx fala: quanto maiores a riqueza social, o capital em funcionamento, o volume e a energia de seu crescimento, portanto, também a grandeza absoluta do proletariado e a força produtiva de seu trabalho, tanto maior o exército industrial de reserva. Que, é claro, ele considera que, embora a mudança na composição do capital esteja contratando relativamente menos trabalhadores, a acumulação aumenta a magnitude dos capitais e multiplica os capitais, levando a um aumento absoluto da classe trabalhadora, inclusive da população empregada. A força de trabalho disponível é desenvolvida pelas mesmas causas que a força expansiva do capital. A grandeza proporcional do exército industrial de reserva cresce, portanto, com as potências da riqueza. Quanto maior esse exército de reserva em relação ao exército ativo de trabalhadores, tanto mais massiva, mais maciça a superpopulação consolidada, cuja miséria está em razão inversa do suplício do trabalho. Ele descreve o trabalho alienado, mais uma vez, né? O trabalho monótono que empobrece a pessoa física e intelectualmente, que esgota a pessoa e tal, né? Quanto maior, finalmente, a camada lazarenta da classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto maior o pauperismo oficial. Aí, logo à frente, ele apresenta a seguinte afirmação, que no texto aqui está em itálico. Essa é a lei absoluta geral da acumulação capitalista. Como todas as outras leis, é modificada em sua realização por variegadas circunstâncias, cuja análise não cabe aqui. Então, para ele é intrínseco à acumulação capitalista a população desse exército de reserva e o que ele chama de pauperismo oficial, né? Que alimenta o exército de reserva. Agora, tem aquela fração de aleijados, pessoas que perderam a mão, a perna, que sofreram acidentes de trabalho que as tornaram, entre aspas, improdutivas, que a própria burguesia não pode deixar morrer, sob pena de uma situação de caos na sociedade, né? Então, mantém isso com o mínimo minimorum, que se altera com o tempo, mas é o mínimo minimorum, é o pauperismo oficial. Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, grande parte dos programas de transferência de renda, pagamento não é propriamente o salário-desemprego, é um pagamento mensal de uma pessoa que nunca teve empregada. É destinado a mães solteiras negras. Então, o maior número de pessoas que recebe essa bolsa, entre aspas, o próprio nome bolsa é um nome mistificador, né? Essa bolsa, entre aspas, do Estado é a fração mais vulnerável da população. Você imagina, nos Estados Unidos, uma adolescente negra ter um filho. Por exemplo, uma vez eu assisti um filme sobre uma menina que se tornou campeã de boxe.
Garota de $1 milhão, uma coisa assim. E aí ela se torna uma grande lutadora, começa a ganhar dinheiro. E começa a mandar dinheiro para a mãe e para a família. A mãe fica a pé da vida com ela, fala: "Ó, você está mandando esse dinheiro, nós vamos perder a nossa bolsa. Que eles vão ver que nós estamos recebendo esse dinheiro." E a gente vê isso praticamente em todos os países, né? É claro que esse mínimo minimorum varia de país para país. Em determinados países pode ser mais do que o salário de um trabalhador bem pago. Uma outra coisa que chama atenção nesse capítulo, nessas duas sessões, é a comparação que o Marx faz da situação do trabalhador com a situação dos presidiários e do pessoal que está prestando serviço nas Forças Armadas. Ele mostra como o presidiário, mesmo aquele condenado a trabalhos forçados, ele tem uma condição de vida muito melhor do que o trabalhador e sua família. O soldado tem uma condição de vida muito melhor do que o trabalhador. Ele cita o caso aí de um indivíduo que fala: "Olha, eu estava muito melhor na prisão." Eu me lembro que há pouco tempo um rapaz entrou numa delegacia, não sei se em São Paulo e tal, e começou a quebrar tudo. Jogou equipamento no chão e tal. E aí ele falou: "Eu quero ser preso." "Prendam-me, porque na cadeia eu vou poder comer, pelo menos, né?" Nossa, a descrição também da alimentação deles, para mim, brasileira, meu Deus, era tipo, o homem da família comia um pão com um pouco de gordura e todo mundo comia sopa, que devia ser água, um pedacinho de batata e, enfim, essa parte da alimentação me deixou bastante intrigada, assim, porque eu sabia que eles comiam mal, mas eu fiquei pensando que na escala que eles trabalhavam, comendo mal assim, Claro, tipo, claro. faz muito mais sentido. Também a questão sanitária de por que as doenças se alastravam com maior facilidade, porque com uma alimentação E dessas é um monte de impossível, né? pessoas num cubículo, que é o que a gente vê no Brasil hoje, né? Eu acho que, eu não sei se eu li no livro ou se eu li no Marx, que ele fala sobre também que era tipo, não sei quantos mil pessoas para 36 latrinas. Eu acho que era no Capital que ele fala. Eu também fiquei Pois é. pensando, né, que as latrinas também eram a céu aberto. E me lembrou um pouco o livro outro livro do Jorge Amado que se chama Suor, que fala sobre um cortiço e tem um cenário assim, caótico de doença, de higiene, de falta de alimentação, um trabalho muito parecido com o que o Marx narra no Capital. Vamos lembrar que o Jorge Amado, na época, era militante do Partido Comunista, né? Então, ele estava em viés de confronto com o capital. Eu acho que esse foi um dos primeiros livros dele, né? Que era na fase que ele era muito comunista. Tipo, ele deixava muitíssimo claro. Não, por exemplo, aquele Subterrâneos da Liberdade, são 3 volumes. É um livro sobre militância comunista. O personagem central é um militante que ele chama de baiano, era o Marighella, que era do Partido Comunista, depois rompeu com o Partido Comunista, né? Mas era o Marighella, que era baiano, né? O próprio Pedro Bala vira militante no final do livro, porque o pai dele tinha morrido em um protesto nas docas dos barcos, e aí o final do personagem dele é virar um militante também. É interessante isso, né? Você vê, é um momento em que a esquerda não só está mobilizando politicamente, como está influindo muito na formatação cultural da sociedade brasileira. Você vê, é o Jorge Amado, é o Graciliano, é o Oscar Niemeyer, né? Acho que o Niemeyer foi o comunista e ateu que mais projetou igreja no Brasil, né? O Portinari também era o comunista que mais pintou santo e cena.
Por exemplo, eu morei numa cidade do interior de São Paulo, chamada Batatais, que é encostada em Brodowski, a terra do Portinari. E a matriz de Batatais tinha lá uma via sacra pintada pelo Portinari. Eu não sei se eles vigiam hoje, né? Mas se eu bem me lembro, né? Mas acho que era. E Brodowski também tem lá ainda hoje as capelas, né? Que ele pintou e tal. É um caso muito interessante porque é, apareceram apareceu em Brodowski uma companhia de pintores italianos contratados, acho que pela prefeitura, para pintar a igreja, para pintar os afrescos da igreja. E aí eles precisavam de ajudantes e eles contrataram dois meninos, um deles era o Portinari. E o Portinari, ele, pela primeira vez, viu a pintura e achou aquilo maravilhoso, né? E se tornaria um grande artista. Você vê que o painel da ONU em Nova York, ele que pintou, né? Um dos painéis, né? Talvez um dos mais importantes. Então, a gente via uma esquerda que estava atuando politicamente, estava mobilizando os sindicatos, estava organizando greves, etc., até onde o Partido Comunista foi mantido na legalidade, elegendo prefeitos, vereadores, elegeu um senador, foi o Prestes e tal. Mas também atuando atuando no campo da cultura e trazendo quadros importantes do mundo cultural para a esquerda, né? Você vê poetas, né, como estou lembrando o nome dele agora, não, que tinha um cabelo meio grande assim. Agora, era uma esquerda que também estudava, que discutia teoria, que ia ler o Marx, que ia ler o Lenin, etc., né? Que procurava se desenvolver culturalmente, incorporava um militante como um desses meninos aí da Bahia e punha o menino para viajar, para ler. Então, promovia um desenvolvimento cultural que transformava num quadro político muito articulado, né? Então tá, pessoal, não sei. Teria mais alguma questão, Eduarda, Davi, para a gente explorar? Ah, que eu até marquei aqui quando o senhor estava falando das paróquias, né, das listas de indigentes, quando eu li assim me caiu o queixo, falava que das 450 mil famílias, mais de 200 mil estavam na lista dos indigentes. Dá para imaginar, né? Quase Mas, 50%. Né? pois é. Isso que eles eram trabalhadores, né? Eles não eram nem, tipo, Claro, claro. nossa, Não, trabalhadores com alguma deficiência, mulheres, não, eram trabalhadores que trabalhavam horas e horas e ainda assim precisavam. Né? Você vê, alguns intelectuais burgueses e políticos burgueses ficam escandalizados com isso. Falam assim, a miséria não é do desempregado, é do trabalhador. É um cara que está lá 14 horas por dia, 12 horas por dia trabalhando. Ele e as crianças, né? Que não era nem só o Claro, salário dele, era mulheres, tipo, o salário crianças. de todo mundo não dava. Você Tem vê quando ele até fala aí do trabalhador na área rural, né? tem uma música do Facção Central que o início dela é um diálogo entre uma mãe e um filho, e a mãe cobra desse filho o que é que ele conseguiu na rua naquele dia, no sentido de o que ele conseguiu furtar ou roubar para trazer sustento para casa, né? E quando eu fiquei pensando sobre isso, que as situações ainda continuam sendo parecidas, né? Naquela época eles colocavam as crianças para trabalhar na fábrica e hoje existem famílias em que as crianças são aliciadas para os meios ilícitos para conseguir trazer comida para casa, e porque provavelmente essa criança não foi tão desejada para nascer, então já também tem essa carga, né, do
da questão familiar também. Sem contar que o trabalho infantil ainda tem que ser perseguido policialmente, apesar de ilegal, né? É o que você falou, né? Eu vejo também o pessoal entre os catadores, as crianças acompanhando, os pais não têm com quem deixar, não tem creche. Aí a criança acompanha, às vezes, criança no carrinho de bebê. Uma vez eu estava saindo para correr de manhã, aí vi uma mãe lavando a criança estava até chorando porque a água devia estava um dia frio. Ela estava lavando numa torneira do jardim ali da biblioteca, passando água na cara da criança e tal. Então, ela estava com um saco enorme lá de garrafa, latinha e tal, e a criança no carrinho de bebê. Aquele carrinho que ela ganhou já no limite, né? O carrinho todo arrebentado. Eu fico imaginando como é que vai se constituindo a visão de mundo dessa criança, considerando as experiências de vida que ela vai tendo. Eu e a minha irmã, a gente assistiu uma série no TV Futura, falecida TV Futura, que quando eu era criança passava muita coisa educativa para criança, né? E eu acho que isso também deu uma perdida com rede social, e hoje as crianças poderem assistir literalmente o que elas quiserem. Naquela época tinha TV Futura aberta, né? E tinha muitos programas super educativos, inclusive tinha um que a minha irmã a gente assiste até hoje, que se chama Pedro e Bianca, que foi feito pelo governo do estado de São Paulo, que falava sobre uma escola de ensino médio na periferia paulista e trazia muitas questões das mais diversas, e aqueles adolescentes que eles são adolescentes bastante reais, sabe? Eles são, tipo, no seriado, eu acredito que tenha sido feito para conscientizar e talvez trabalhar melhor, discutir esses temas, né? Porque é uma realidade em que eles não embelezam em nada a vida daqueles estudantes. Tanto é que chega um momento que o Pedro, que é o protagonista da série, ele tem que largar o estudo de dia para trabalhar de noite, porque o pai dele veio a falecer e não tem mais como sustentar a casa. Ele vira o arrimo de família, né? Então, e ele conta essas dificuldades de estudar, de trabalhar de dia. Ele trabalhava numa feira e estudava de noite. E eu vejo que esses programas culturais infantis se perderam bastante. Para hoje em dia, programas em que são unboxing, são muito É interessante a gente notar, Eduarda, que algumas TVs culturas, do estado de São Paulo é um exemplo disso, tem uma influência de esquerda grande. Ele é um órgão público, mas tem muita gente de esquerda lá que acaba orientando a elaboração de tais ou quais programas, documentários, né? Então, às vezes, você tem noticiários e programas, desenhos, etc., que não são propriamente compatíveis com a política que o governador do estado está desenvolvendo. Há uma certa autonomia nesses órgãos, né? Por exemplo, quando a Globo começou a publicar o material escrito do telecurso, saiu lá um material de história que a gente lia, a gente ficava surpreso daquilo ter sido publicado pela Globo. Mas aí, conversando com pessoas que tinham participado naquilo, elas falavam, olha, a Globo não controla tudo. Tem gente que está elaborando essas coisas aí que não tem um pensamento que é exatamente identificado com a orientação política geral da Globo. Então, são essas contradições, né, do sistema que, de vez em quando, permitem a produção de iniciativas culturais com um teor crítico, né?
É o caso das escolas. As escolas têm professores de esquerda que não têm exatamente o discurso de quem está no poder e mantém o sistema escolar, né? Idem para as universidades. Na universidade é mais dá para se ver melhor isso, talvez por conta de ser setorizado, né? Tem uma divisão bem clara ali dos cursos que tu pode olhar e dizer assim, não, tem um pensamento mais à esquerda, tem um pensamento mais à direita. Principalmente na UFSM, assim, tem aquela separação do antes da ponte e depois da ponte, que é bem descritivo, assim. Certo. Claro, isso é uma simplificação, né? Mas a universidade, ela ainda tem elementos adicionais de autonomia e de liberdade de expressão. Quer dizer, um professor não pode ser censurado dentro de uma universidade, isso desmoraliza a universidade. Então, todo mundo tem o direito de elaborar o seu trabalho teórico, seus cursos, com liberdade, né? Com razoável liberdade. Claro que tem as limitações estruturais, né, do sistema educativo, mas, por exemplo, mesmo durante a ditadura, professores marxistas davam aula nas universidades, nas faculdades. Não é possível um regime político ou um governo controlar totalmente toda a dinâmica cultural da sociedade. E eu estava vendo aí uns documentários sobre samba e tal, e dá para ver como é que, durante os períodos mais autoritários da vida do país, as próprias letras de samba, né, tinham um viés politizante, embora não diretamente politizante, mas se confrontavam com uma determinada situação econômica e política da sociedade, né? Isso vale para o interior das igrejas, para o interior dos movimentos culturais. Afinal, nós vivemos numa sociedade fundamentada num antagonismo econômico e num antagonismo de gênero que se desdobram para todos os. Por exemplo, o Marx analisa no Capital a relação de produção capitalista, mas o programa de constituição histórica que ele traça lá na ideologia alemã incluía as relações de reprodução, simultaneamente com as relações de produção. Mas ele nunca se dedicou a isso, exceto perifericamente. O Engels trabalhou mais a questão, ele tem aquele livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Mas as relações de reprodução já estão inscritas no próprio texto programático do desenvolvimento teórico do marxismo, que é a ideologia alemã, particularmente aquele capítulo sobre Feuerbach, que, aliás, é um texto muito interessante da gente ler e estudar. Os postulados mais gerais da concepção teórica do Marx estão ali. E eu cheguei a dar aula em São Paulo, em escolas particulares, cujos donos eram da Arena. E sabiam que eu e outros professores éramos de esquerda. E abriam espaço contando que nós saberíamos também determinar nossos limites.
Então, não é tão simples a atuação no campo daquilo que o Althusser chamava de aparelhos ideológicos de Estado, porque é um campo em que a burguesia não pode se utilizar simplesmente da violência. É o campo em que a arma é a persuasão. Daí a propaganda, daí os, as práticas e ritos, as doutrinas, a atuação nas redes sociais hoje, por aí vai, né? Porque uma coisa é você usar a violência em determinados momentos críticos, de grandes manifestações, insurreições sociais, mas no campo da, no campo da formação das pessoas, o método não pode ser primordialmente, embora lá entre também, a violência. É claro que, simultaneamente com as 1000 agências culturais que buscam implementar o que o Marx chamava de ideologia da classe dominante ou ideologia dominante, se desenvolveram, após o Marx, outras formas de controle. Por exemplo, o controle através da medicina, da psicanálise, o controle químico do comportamento. Então, você controla o comportamento das pessoas com remédio. Se ela está muito para baixo, dá um remedinho para ela ficar mais animada. Se ela está muito para cima, muito agitada, dá um remedinho para ela se acalmar. Como isso acabou se desdobrando em dependências químicas não controláveis, ou de difícil controle, eu vejo que se abre hoje uma nova avenida de controle social, que eu estou chamando de controle zootécnico da população, que é o controle do comportamento das pessoas por meio dos PETs. Isso começou na medicina, tratamento de pessoas com esquizofrenia, com uso de gatos, né? Tem a ecoterapia lá na universidade, mas hoje o PET se tornou uma coqueluche, à base de uma grande indústria, 1000 programas de televisão, 1000 programas de adoção. De repente você começa a se achar malvado porque não adotou um cachorrinho de rua. É claro que o PET ele tem um papel importante no comportamento das pessoas. Por exemplo, cada vez mais pessoas vivem sozinhas, idosos, aposentados. Então, para ele não cair em depressão, tô vendo aí, ó, no colo da Eduarda. Senão ele fica miando, Todo, pobrezinho. incrível, Eduardo, é incrível. Todo debate nosso tem um gato. Um Esse cachorro ou aqui, mais de um. esse aqui é o Pepe Mujica. É o Pepe. Mas, por exemplo, a pessoa está lá deprimida, né? O velhinho e tal. Aí dá um gatinho para ele, ou dá um cachorrinho. Ele vai levar o cachorro para passear. Levando o cachorro para passear, ele vai conversar com outras pessoas que também estão levando o cachorro para passear. Então, muda o comportamento. É por isso que eu digo que isso pode ser, a minha hipótese é de que é, uma nova forma de controle departamental. O pet sempre teve entre nós. O animal de estimação, o cachorro, o gato, mas de repente virou uma indústria, virou uma grande agência cultural. Então nós temos que repensar o porquê, ou pensar o porquê disso, né? Desde que eu me conheço por gente, na minha casa sempre teve gato, cachorro, mas ninguém ligava. O cachorro está lá no fundo do quintal. As crianças brincam com o cachorro e tal, né? Aquilo não estava no centro do debate público. Era algo privado. Hoje isso foi transformado num dos focos do debate público. É por isso que eu alimento a hipótese de que pode ter se transformado numa nova forma de controle comportamental. Como a burguesia não tem mais ideologia capaz de persuadir, deixou de ser classe hegemônica no sentido gramsciano do termo,
ela tem que se utilizar, e não pode usar exclusivamente a violência, então ela busca alternativas de controle do comportamento e da maneira como as pessoas veem o mundo. Professora, eu tenho que ir lá para dar tempo de eu chegar Vamos para a lá. prova, tá bom? Falou, pessoal. Tchau, Obrigado, professora. Até professor. semana que vem. Na próxima quinta, mantemos o horário, né? Sim. Sim. 15h30 ou 15h15? O que fica melhor para vocês? Pode ser 15h15. 15. Tá bom? Então Pode ser fica também. 15h15. Tá bom. Tchau. Valeu, Vai, pessoal. professor. Tchau, Muito tchau. obrigado. Até mais.